Olá a todos, espero que todos estejam bem, por aqui está tudo bem. Sou a Gisela Maconda. Hoje tenho aqui uma especial convidada. Vamos fazer um vídeo para compartilhar algumas informações sobre o Canadá. Vou chamar a nossa convidada para ela apresentar-se. Odília, tenha bondade, por favor. Olá, família. Muito obrigada pelo convite, Gisela. Para quem não me conhece, está a chegar hoje no canal da Gisela, né? Porque estamos no canal dela, eu sou a entrevistada. O meu nome é Odília Daniel, eu vivo no Canadá, com a minha família, nesse caso, aqui no Canadá, na província de Quebec, na vila de Montreal. Cheguei como estudante e hoje residente permanente, mas para mais perguntas, Gisela, fique à vontade. Ok. Odília, já agora, antes queria agradecer por aceitar este convite. Seja bem-vinda. Espero que tu estejas bem ali em Montreal, visto que eu estou cá em Calgary. Uhum. Então, pronto, Odília, vamos começar o nosso vídeo. Acredito que tu tens muito para passar aqui para o nosso público. Ok. Já agora, pessoal, para quem não conhece a Odília, ela também é criadora de conteúdo e vou dizer que ela tem muitas páginas aqui nas redes sociais que ela depois vai dizer detalhadamente. E ela tem uma bagagem muito grande, tem muito que trazer aqui para vocês. Vou começar com as perguntas. Odília, eu Sim. gostaria de saber como é que foi a preparação do seu processo para a vinda aqui para o Canadá, se foi difícil ou fácil? O meu processo foi desafiador, muito difícil. Levou-me 4 anos para chegar aqui no Canadá, mas quando tudo tem um propósito de Deus, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, as coisas acontecem. Então, tive muitos desafios, como eu disse aqui, mas pela mão de Deus fui atrás, corri, lutei, busquei ajuda, orei muito. E, Amém. graças a Deus, consegui assim realizar o meu processo de vir para o Canadá. Ok, que bom, amém. E a pergunta que não quer se calar, Odília, quais foram os procedimentos para tu tirares o seu visto e que tipo de visto é que a Odília tirou? Será que passou por uma agência? Será que foi diretamente? Sei que nós sabemos todos que em Angola não tem uma embaixada canadense. Será que Uhum. foi diretamente para o Congo ou para a África do Sul e fez tudo lá? Primeiramente, eu comecei o processo sozinha, mas depois eu passei sim por algumas agências e até consultorias de imigração que estão no Canadá. As agências também estão no Canadá, inclusive até familiares também tentaram ajudar, mas todo o processo, com a ajuda de outras pessoas, não tive sucesso e voltei a fazer sozinha. Ou seja, eu fiz o processo online a partir de Angola. De que maneira? O visto que eu fiz foi visto de estudo, que é a permissão para vir estudar aqui no Canadá. Primeiro, eu comecei a entrar em contato com as escolas aqui no Canadá sozinha, sem ajuda de ninguém. E quando eu comecei a ter o projeto em ideia, em executá-lo, eu comecei a pesquisar as escolas e tudo mais. Eu comecei a contactar as escolas e não estava a ter sucesso. E pedi ajuda a um familiar que vive aqui, onde eu fui acolhida. Também ele tentou, não teve sucesso. De tantas dificuldades, eu disse, não, epa, como o meu objetivo mesmo é o Canadá, porque até já tinha visitado a Europa, e eu estava já com o objetivo de sair de Angola e migrar. Uhum. E quando vi que o visto de estudo, ou seja, as escolas não estavam a me aceitar, porque antes de você olhar pelo visto, primeiro é as escolas. Então, as Ok. escolas não estavam a me dar resultado, eu disse, não, vou pedir um visto de turismo para o Canadá. Como eu crio conteúdo, às vezes, entre outros, comecei a pesquisar na internet. Como é que eu vou fazer esse mesmo visto de turismo? Porque eu já sabia sobre a escola, também tinha pesquisado, mas não tive êxito. Apliquei o visto online a partir da minha casa, tinha um cartão Visa, paga-se pelo cartão Visa. Apliquei e tive que fazer a biometria. Fui para o Congo, isso em Kinshasa. Ok. Fui lá, meti a biometria, voltei, aguardei, o visto foi negado.
com histórico de viagem, com a formação superior, já tinha terminado o ensino superior em Angola, era licenciada, com um emprego, mas assim mesmo negaram. Como já estava tendo muitas negações de visto, desculpa, de processo de estudante para as escolas, eu disse, não, vou pedir o visto dos Estados Unidos, porque eu já sabia que eu podia chegar na fronteira dos Estados Unidos com visto de turista e pedir asilo. O meu projeto sempre foi baseado em estudar e emigrar pelos estudos, mas o processo de estudo não estava a dar certo. Eu disse, não, tenho que mudar de rumo para poder ter êxito. Então, fui nos Estados Unidos, fiz o processo sozinha, porque como eu já entendo de processo de visto, mesmo da Europa, fazia sozinha, fui fazer o visto dos Estados Unidos e o visto também foi negado. Eu disse, não, como está assim, 2 vistos já negados, então eu vou optar em contactar auxílio. Dito que fazemos vídeo, também vi uma agência de consultoria educacional só para a escola, falei com eles, expliquei a situação, e eles é quem conseguiram a matrícula para mim aqui numa escola no Canadá, tem parceria com a escola, fizeram a matrícula, eles disseram para mim, Odília, tudo bem, tens o histórico da Europa, tens emprego, mas o Canadá não é fácil assim de ter o visto. Nós aconselhamos que você trate o seu processo com uma empresa especializada, que é uma consultoria de imigração, pessoas que já entendem. Entrei em contato com a empresa, paguei e aplicaram o visto. O visto também foi negado. Então, como eram tantas negações, a empresa, eu mesma, fora das escolas, eu disse, não. Até quando foi negada com a consultoria de imigração, o consultor eu quis pagar novamente para ele aplicar o meu visto. O consultor disse para mim, não vai dar. Para vocês os africanos, o visto do Canadá não é fácil. E sem esquecer, você já tem histórico, tem dinheiro. Eu estava a utilizar o sponsor, nesse caso, fora da minha apresentação financeira, o meu irmão, mas o Canadá não vai te dar. Ele disse, olha, você tem até bom perfil, né? Que aconselhamos países semelhantes como Austrália, Nova Zelândia, Irlanda, também tem quase as políticas do Canadá. Vai para lá e vais conseguir o teu visto ou o teu projeto de estudo. Mas como o desejo era tanto o Canadá, eu disse não, eu não liguei para ele, fiquei a chorar e tudo mais, mas depois tive que me recompor para assim encontrar outra maneira de como fazer. Falei com a agência, acho que fez processo com a escola, eles disseram para mim que eles desistem, eu disse não vou desistir, eu quero ir atrás, porque até na altura mesmo as pessoas que vivem em Angola, as amizades, família, muitas só diziam que não vai dar, o Canadá é difícil, não se chega lá fácil, você é melhor ir para a Europa, coisas assim. E eu senti aquilo como um desafio do que, não. Se tem angolanos que eu vejo que estão no Canadá, tem algumas pessoas lá, porque também eu consigo chegar ali, então vou atrás. Eles passaram para mim uma outra empresa, fiz a consultoria, expliquei a situação. A senhora disse, olha, tem várias pessoas que já tiveram visto negado, depois são aprovados. É simplesmente a tua persistência. Então, eu disse, vou seguir com eles, mas depois eu comecei a orar tanto, senti uma paz em fazer sozinha. E como eu já entendia das coisas, dizer lá, eu tirei, basicamente, acho que foi 2 anos da última vez que eu tive o visto negado com a empresa em dedicado ao meu projeto. Saí do Facebook, saí do Instagram, bloqueei tudo. Eu disse, era eu e o Projeto Canadá. Dei o máximo, e quando eu reapliquei sozinha, e eu fui, sim, aceite, ou seja, pediram para mim exames médicos, quando já pedi exames médicos, basicamente, 80% do teu projeto, né, já está assim, com visto andado. Quando pediram exames médicos, me deu acesso de eu ter aquela esperança que o visto estava a chegar. Fiz exames médicos e depois pediram passaporte, assim eu consegui o meu visto para vir estudar no Canadá. Uau, uau! Isso quer dizer que durante essa trajetória toda, essa preparação no início, pelo que eu entendi aí, não foi fácil. Sim. Porque houve envolvimento de dinheiro, houve muitas tentativas, houve negação de visto. Perdão, mas ainda assim, como tu tinhas um grande interesse em ficar para o Canadá, e já agora eu digo que tu tens o meu respeito, porque eu não sei se no teu lugar eu teria essa capacidade que você teve de aplicar o seu visto sozinha. E para vocês aí, os nossos queridos seguidores ou ouvintes, gostaria de dizer, peguem já a visão. A Odília acabou de dizer aí, há possibilidade e não é impossível que uma pessoa possa aplicar o seu visto sozinha. Sim. Ou sozinho. Mas atenção, a Odília tirou um tempo, durante um ano, houve uma preparação
severa, podemos assim dizer, e ela conseguiu aplicar o seu visto sozinha. Uau, que bom, estás de parabéns, Odília. E, Obrigada. Odília, mesmo com esses desafios todos, essas tentativas todas, de tu tentares com algumas agências, tiveste consultorias, houve gastos, tu continuaste mesmo assim a persistir. O porquê que escolheu propriamente Canadá e não escolheu tipo América? Se nos Estados Unidos da América, a Odília também podia estudar e podia ficar lá como talvez residente ou lá viver. Uma das coisas é que eu, quando comecei, primeiro, eu nunca quis emigrar. Como eu disse, eu estudei em Angola, me formei, sou engenheira de petróleo. Sempre tive aquele sonho, não, engenheira de petróleo, trabalhar no mar, essa coisa toda. Mas quando eu fiz a minha primeira viagem internacional, que foi em 2018, onde o projeto começou, eu vi que o mundo não era só Angola, o mundo tinha muitas outras oportunidades, e eu só falava português, o inglês era aquele, mas eu senti a necessidade de poder crescer profissionalmente. Sim, porque eu sou uma mulher com muitos objetivos, muitos projetos, muitos objetivos, e eu vou atrás. Então, os Estados Unidos, eu pesquisei, mas não senti a abertura que eu senti no Canadá. Eu, por exemplo, como a Gisela disse, eu tenho um canal, quem quiser pode ir lá ver. Eu deixo muita informação que você pode fazer sozinho, como eu disse, programas de imigração, as possibilidades de você já vir com a residência permanente, a questão de estudo. O Canadá, tudo isso você encontra lá sem muita burocracia. E sem esquecer, também tem um porém, Gisela. Nós sabemos nossos familiares que já imigraram. Muita gente dizia, nos Estados Unidos, para conseguir documento, leva 10 anos, essa coisa toda. E já o Canadá não tinha essa, ou seja, eu não vi essa dificuldade. A única dificuldade foi apenas como chegar no Canadá. Sim, mas agora, como se legalizar lá, eu já sabia que era possível terminar a formação, aplica pelos programas, preenche todos os formulários, vai ter acesso, você respeita tudo aquilo. E sem esquecer também a possibilidade em estudar e trabalhar. E eu não sei, eu senti uma conexão muito grande logo pela primeira vez que eu vi pelo Canadá e comecei a pesquisar. Eu senti que aquele é o meu país. Eu fui para a Alemanha, como eu disse, eu visitei a Alemanha, a Espanha, a França, também já estive na Holanda, mas só sei que quando eu vi o Canadá pelas imagens, eu senti, acho que eu nasci lá. Uau! Por isso que eu tinha, e não só é isso, brevemente, eu vou fazer um vídeo a explicar uma das razões que eu tive um porquê maior, mas isso é relacionado por questões pessoais, que eu vou fazer um vídeo, fora de eu me encantar pelo Canadá, programas de imigração, teve uma situação que me envolveu a eu olhar aonde eu vou, como é que eu vou conseguir alcançar, para assim também poder ser porta para certas pessoas próximas a mim. Então, essa foi a razão do Canadá. Ok. Família, ouviram o que a Odília falou, não é? A Odília tem aqui tem vários canais. Eu sigo 2 aqui no YouTube. Então, quem não segue a Odília, subscreva-se já ao canal da Odília. Depois vamos deixar aqui também o @ da Odília, porque ela tem muito para oferecer para vocês. Odília, eu peguei aí 2 pontos-chave. Entrou como estudante no Canadá. Falou de residência, aplicar o processo de residência e também do trabalho. Gostaríamos de saber detalhadamente, entrando no Canadá, ouvindo como estudante internacional, isso lhe dá legalidade de aplicar para a residência permanente e terá direito a trabalho ou permissão de trabalho? Por favor. Sim, como não. Principalmente nos dias de hoje. Sim, eu vou explicar por quê. Ou seja, um estudante internacional realmente tem os programas econômicos que existem, que eu falo tanto, é disponível para todo mundo, não é só para o estudante, até para os trabalhadores. Então, se você decide vir estudar aqui no Canadá, a primeira coisa é quando você vem estudar no Canadá, você tem automaticamente autorização de estudar e trabalhar. Ou seja, não em tempo integral em trabalhar, mas sim em um certo período. Por exemplo, atualmente acho que é 24 horas por semana. Na época que eu estudei aqui, eram apenas 20 horas por semana. Onde eu ia para a escola todos os dias, sábado, domingo eu trabalhava que nem uma maluca. E
Quando você termina também os seus estudos no Canadá, existe um visto de trabalho que é fornecido. Atualmente, há muita restrição, que já não são todas as escolas. Antes também já era isso, mas no Quebec, tantas escolas privadas, escolas públicas, davam-te acesso de você ter um visto de trabalho de pós-graduação. Ou seja, é basicamente como se fosse aquela política. Você gastou dinheiro aqui no Canadá, você tem como recuperar se você termina. Ou seja, se você vier aqui fazer uma formação de 2 anos, assim que você terminar, possivelmente a imigração pode dar 2 anos para você também trabalhar no país ou 3 anos. Ok. Esse tempo, você tem a possibilidade em aplicar para algum programa que vai te ceder a residência permanente ou recupera o teu dinheiro e volta no teu país. Ok. Se você fazer tudo certo. Agora, suponhamos, você chegou aqui, não foi para a escola, reprovou. Como é que você vai ter o PGWP? Como é que você vai se qualificar para algum programa? Você precisa respeitar as regras que possibilitam que você tenha esse acesso. Porque quando você estuda aqui no Canadá, uma pessoa que está fazendo um programa em Angola e uma pessoa que está fazendo um programa do Canadá, dentro do Canadá sendo estudante, a pessoa que se encontra dentro do Canadá tem maior pontuação. Por quê? Essa pessoa já criou laços com o país, estudou, já tem uma pontuação que vai poder ser atribuída a ele. Você que está em Angola, ok, também estudaste, mas essa pessoa, suponhamos, já estudou em Angola, estudou mais aqui, quer dizer que está a somar várias pontuações que vai ajudar no seu processo de residência permanente. Ok. Não sei se deu para entender. Não, deu sim, deu para entender. Isso quer dizer que quando a pessoa entra como estudante, não pode trabalhar full time, ou seja, tempo integral, porque a prioridade são os estudos. Você entrou como estudante, pode sim trabalhar, mas não podes levar mais a sério o trabalho do que os estudos. Sim. Tem que seguir todos os procedimentos para poder aplicar então para a residência permanente e ter também a permissão de trabalho. Sim, mas diz lá, desculpa, você só não pode trabalhar em tempo inteiro durante as aulas. Quando você estiver de férias, ok. você pode estudar, você pode trabalhar todos os dias, todas as horas. Enquanto você estiver a estudar, não pode violar, porque se você ultrapassa esse teu tempo de trabalho, de pouco tempo que eles dão para você trabalhar e se dedicar mais no trabalho do que no estudo, a imigração lá no final eles vão saber. Porque aqui no Canadá você até sabe, tudo é calculado, até quando você estiver a trabalhar, o tanto de pagar as horas e tudo mais. Então, enquanto você está no tempo das aulas, respeita o horário. Quando você termina a formação, ou ainda, quando você estiver de férias, aquelas férias que nós temos aqui, no meado do ano, no final do ano, você aí trabalha sucessivamente. E até porque se a pessoa se dedicar mais no trabalho, acaba por se prejudicando na escola. Porque, claro. Exatamente. Vais te subcarregar de um lado e vais te penalizar também do outro lado. Pronto. Yeah. E, Odília, diz-me, como estudante internacional, sei que há pessoas que têm perguntado, e é algo que eu não domino bem, se é muito caro estudar aqui no Canadá e pelo investimento que a Odília fez para ser estudante internacional, isso também já inclui a tua hospedagem cá ou a Odília teve que também pagar a hospedagem separado daquilo que é o pacote do estudo aqui no Canadá? Depende. Aqui no Canadá não tem um pacote assim, que nós muitas das vezes longe lá na África temos uma coisa direcionada. Aqui não. Desde as escolas, as universidades, cada escola tem a sua particularidade e no meu caso, o meu pacote do estudo não teve envolvido a hospedagem e tudo mais. Isso foram extra, ou seja, eu só paguei pela escola para ter a formação, nada de sítio para dormir, nada do sítio para comer. Isso eu é que tive que resolver. No meu caso, eu quando cheguei, fiquei na casa dos familiares que me acolheram, ia para a escola sucessivamente. Mas tem universidades aqui no Canadá que você paga até o dormitório, né? Como se dizem, incluído. Sim. Ok. Não é obrigatório só, não. Vou estudar lá, vou ter já direito, não. Pode simplesmente ter a formação sem incluído, ou se você tem mais dinheiro, você vai investir, porque até você fez uma pergunta há pouco tempo, estudar no Canadá não é barato. E nos dias de hoje, eu vou dizer para você, ficou o dobro. Acho que é o triplo que vai ficar a partir de setembro. Na época que eu cheguei aqui,
era Uhum. acessível. Não é bem também acessível, era já considerável alto, mas nos dias de hoje está muito caro estudar Muito aqui. caro. Ok. Agora, Odília, já teve essa trajetória toda? Odília deu mesmo uma história para contar e eu que está aqui a compartilhar conosco. Veio formada de Angola, é engenheira, voltou a estudar aqui no Canadá, já concluiu os seus estudos, é residente permanente. Agora, como imigrante, porque não deixas de ser, só não pediste o asilo. Então, como imigrante aqui no Canadá e residente, falando assim um bocadinho do Canadá, o que a Odília pode dizer aqui às pessoas? Se o Canadá é um país bom para se imigrar, se não, qual é a tua partilha que traz-nos aqui, por favor? Olha, para mim, muitos vão falar, como alguns dizem assim, ai, vendedora de sonho, ai, não sei o quê. Oh, Mas, enfim, é bem normal. Cada um na vida tem as suas experiências. Eu sempre falo isso. Os desafios da Zizela não são meus desafios, os desafios de uma outra pessoa não são os meus. Cada um tem uma sua percepção quanto ao local. É que eu disse, para mim, a decisão de vir no Canadá não foi de nenhum familiar, foi mesmo minha decisão. E desde exato. que eu estou aqui, ultrapassei muitas dificuldades, nunca foi maravilha, não, não, não. Mas para mim, pelas oportunidades que esse país oferece, pelo que eu tenho alcançado, pelo que eu tenho feito, e eu digo porque é o melhor país. Sim, não tem, eu sinceramente não vi nenhum país que consiga oferecer estas oportunidades que o Canadá tem. Tem seus problemas, sim, como em qualquer parte do mundo, tem Uhum. problema. Mas para mim é um ótimo país, sim, para um imigrante. Sem esquecer para nós, pessoas de cor. Exatamente. Então, eu também sou da mesma opinião, não é? Mas, já que a Odília falou do Canadá é um país bom, tu aconselharias as outras pessoas a imigrarem para o Canadá? Claro, se a pessoa realmente quer imigrar, tem projeto de trazer a família, principalmente para quem quer trazer a família. Uma das coisas que eu amei aqui do Canadá é essa política, quando você está aqui, se você se torna residente, não só ter residente, porque aqui, mesmo estudantes, se você não sabia, você pode dar carta de convite ou carta de chamada que nós falamos para Oh, os teus pais virem aqui, para os teus familiares visitarem. Não há muita aquela burocracia que às vezes eu vejo muito. Eu falar da Europa porque eu conheço a realidade e tenho familiares lá. E uhum, sem esquecer, quando você vira residente permanente, cidadão canadense, fazer o reagrupamento com teus familiares é uma coisa super. Então, logo, para mim, quem realmente quer, lute uhum, pelo seu sonho, porque eu aprendi uma coisa na vida, Zizela, ninguém sim, vai fazer nada para nós a não ser nós mesmos. nós Cada mesmos. um de nós é que vai resolver os seus problemas, não é governo, não é. Tudo bem, eu sei que o governo tem certa responsabilidade, sim, Sim, mas o vencer e o não vencer na vida depende de nós. Se eu simplesmente, eu diria, dependesse dos consultores, dependesse dos familiares, eu tive muito apoio da minha família desde já que muito obrigada. Até agora eu tenho tido, né? Meu irmão, minha mãe, minhas irmãs, todo mundo já sempre apoiou e continua apoiando, mas, dizer lá, eu tive que tomar decisão. O sonho era meu, o projeto é meu. Eu tenho pessoas, quando eu faço vídeo, eu falo, o sonho é vosso, o projeto, você fica, ai, estás a ser arrogante, não sei. Não, 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 não. Eu não sou obrigada, eu faço vídeo porque, sinceramente, eu amo, gosto de ajudar a partilhar conhecimento, mas eu não sim, sou obrigada. Se você não assistiu meus vídeos, não entrar em ação, o problema é seu. Porque exatamente. não é só no Canadá que se vence, ou mesmo em qualquer parte do mundo é possível, mesmo em Angola, como eu disse, mas tudo vai depender de vocês. Então, se realmente a pessoa acha que eu quero imigrar, se quer um conselho de uma pessoa que já visitou outros países, tem famílias fora, Canadá é a ótima opção. Exatamente. E eu acho, pronto, pegando aí um ponto que a Odília falou, não é? Parte do princípio que a própria pessoa tem que querer. Porque se o sonho for da sua mãe ou do seu irmão, vai, olha, nós podemos até dar uma sugestão, mas cabe à pessoa decidir. Porque Uhum, muitos, às vezes, acabam, não estou a dizer só no âmbito tipo de imigrar, eu acho que na vida, para tudo é assim. Se alguém toma decisão por si, você às vezes só vai ir porque você quer agradar o outro. E uhum, acabas às vezes não te dando bem. Imagina uhum, se a Odília viesse para aqui porque a mãe da Odília
aconselhou, vai filha, Canadá é muito bom, mas a Odília nunca pôs Canadá no seu coração, nunca teve aquela apreciação pelo Canadá. E a Uhum, Odília ia chegar aqui, depois talvez as coisas não iriam correr do jeito que correu, porque nunca teve o interesse por imigrar no Canadá. uhum, Então, família, peguem aí, não é, a visão. Para quem uhum. quer emigrar, parte do princípio que a própria pessoa tem que querer. Não façam só porque a Gisela, porque a Odília está no Canadá, porque o fulano imigrou, mas a pessoa tem mesmo que querer, tem que estar certa daquilo que quer, que são os seus objetivos. Porque até, Gisela, Uhum. quando eu te cortar, você já está aqui, sabe? Aqui os desafios são enormes. Diferente assim do nosso país, onde a gente nasceu, tinha todas as coisas e tudo mais. Aqui fora, principalmente para quem chega aqui, se calhar não fala nem inglês nem francês. Tudo bem, eu cheguei aqui, eu já falava francês, mas para quem está aí, simplesmente, não, vou pedir asilo só porque vi a Zibela passando no canal da Odília, você não sabe a dificuldade que vai te passar lá. Se você não tiver bem mentalmente, determinada no que você quer, vai chegar, vai voltar. Eu sei que Pois eu já é. ouvi muita gente dizer que vieram aqui voltar. Ai, meu Deus. E, Sonho com. voltaram. Não é errado, é bem normal, porque mesmo eu Sim, é dile bem que nunca normal. É, sabe. Eu amanhã também, quem sabe, posso decidir voltar, hein? Eu sou livre, eu digo sempre, sim. no dia que eu decidir, eu não quero o Canadá, eu não sei o que, eu vou sair, é bem normal. Mas estou a dizer, pelo menos, quando você vem com aquela decisão que é você, eu tenho um sonho, não tem nada a ver nem com o consultor, nem com quem, você vai fazer o teu esforço, vai correr atrás e vai buscar. Ok. A Odília falou aí de algo que eu pronto, nem anotei e passou-me assim. Mas pronto, Odília, também gostaria de saber, como estudante, quais são os desafios que a Odília passou aqui no Canadá, como estudante internacional? Por favor. Durante a formação, uma das coisas que mais eu chorei aqui foi não ter dinheiro suficiente. Porque eu vi com o que eu tinha e vi com a fé. E eu vi naquela, eu vou trabalhar, vou dando duro, não vou nenhuma festa, nenhuma. Eu quando eu estudava, tinha pessoas que me convidavam, Odília, vamos, sei lá, sair, não sei o que. Eu vou e não tenho tempo, tenho que trabalhar. Odília, não tenho tempo, tenho que trabalhar, tenho que estudar. Então, eu passei muitas dificuldades por questões financeiras, porque eu não vi de uma família assim, que eu posso dizer que estava me dizendo, Odília, vai estudar, vamos pagar. Não. Como eu disse, a família apoiou muito, mas eu tive uma responsabilidade Uhum. em a minha formação, que era, nesse caso, trabalhar em part-time, né? Em meio período, e também aproveitar o dinheiro do francês, aquele dinheiro me ajudou muito, e fazer todas as economias o máximo que eu podia. Hoje em dia estavam vendo que a Odília tá bonita, tá gravando vídeo. Na altura que eu estudava, o cabelo era feio, eu sofria muito. Nem conseguia deslizar o cabelo, porque cada dólar, ela contava, tu sabe? Até que eu Sim, conheci sim, meu a marido. Cada eu responsabilidade conheci meu é marido, a muito. minha vida mudou. E eu já Mas maior ia desafio. dizer, a Odília deve vir aí com muito dinheiro, porque eu nunca estudei assim fora, mas eu tenho o conceito que estudar fora ou ir como estudante internacional num país é muito caro, e propriamente aqui no Canadá. Hum, Uhum. É que eu pronto. disse, eu fiz as minhas economias, Gisela, né? Eu me Sim, preparei para tal, sim, que eu disse, me organizei, mas vim com aquilo e também vim com a fé. Inclusive, eu sempre falo, exatamente. quando cheguei, Gisela, eu cheguei na época de coronavírus, fiz a quarentena, logo que eu saí da quarentena, primeira entrevista, eu fiz várias entrevistas e, tipo, Uhum. foi só um dia depois, logo que eu comecei a fazer as entrevistas, eu fui contratada dia seguinte, tá sabendo? Eu vim mesmo com a Ok. fé, com muita oração e naquela do que eu vou e vou atrás. E sem esquecer, eu não cheguei aqui para poder escolher, não, vou fazer isso, aquilo. Não. Eu sabia que para eu ganhar o que eu precisava ganhar, eu precisava dar no duro. E eu não Exato. podia fazer qualquer trabalho. Por exemplo, eu trabalhei nos hotéis que pagam consideravelmente, né, para quem vai trabalhar, se calhar, numa loja ou no apoio ao cliente que leva 17, eu preciso de um trabalho de $20, 20 e tal dólar para complementar isso e aquilo. Eu tinha tudo bem calculado. Sabe quando você tem um plano e você traça tudo e você Sim. sabe que tem que respeitar? É basicamente o que aconteceu comigo. Então, tive muitas dificuldades quanto sim a questões financeiras e sem esquecer também outra coisa, né? As Uhum. dificuldades, porque eu vi sozinha, eu não vi com pai, Exatamente.
ninguém. Eu ouvi Deus me ajuda, tudo bem, fiquei na casa dos familiares, mas às vezes ela sabe muito bem a nossa realidade de nós Exato. africanos. Yeah, ajudaram-me o máximo, mas era eu com eu em algumas coisas. Sim. Então, logo, e sem esquecer família distante, tudo diferente, o frio, Uhum. mas falta mesmo de dinheiro, que foi um dos maiores problemas. O segundo problema foi na época que eu fiquei grávida e era estudante. Sim. Oh, ok. Porque aqui no Canadá, eu fiquei de fazer o vídeo, nunca vi, mas sei que vou conseguir um dia. Quando você é estudante internacional no Canadá, você não tem direito à saúde pública. Imagina, você já passa a Já dificuldade dei, do pois. dinheiro e tem que começar a pagar a tua gravidez, as consultas sozinha não, porque graças a Deus lá o meu esposo já estava comigo, mas na mesma nos custou caro, porque aqui no Canadá, para quem não tem um estatuto que dê acesso à saúde pública, a saúde não é barato. Então, foram essas duas dificuldades. No princípio, quando eu cheguei, dinheiro, adaptação, e a última foi mesmo na época da gravidez. Ok. Mas, Odília, o seu marido já é Canadense. canadense? E Sim. mesmo assim, ele sendo canadense, tu, como estudante, ainda não tinhas documento ou ele não cobria ou não tinhas o direito, por ele não é ser canadense, à saúde pública grátis? Não, não tem nada a ver. Eu me lembro que quando descobrimos a Oh, gravidez, como eu tinha chegado com o meu seguro, eu utilizei o primeiro ano, só que a época que eu tinha que renovar já não tinha dinheiro, ela estava apertado as coisas, então eu disse, pá, entendo. vamos indo. Uhum. Quando eu fiquei grávida, eu já não tinha seguro. E nenhum seguro vai poder te aceitar você já grávida. Eu me lembro quando eu liguei no meu seguro, eles disseram, nenhum seguro aceita um carro já acidentado. Então, logo, meu seguro privado já não queria aceitar. Agora, por ele ser canadense, nós não tínhamos nem reagrupamento, nem um processo. Eu ainda era Aham. estudante. Então, ainda era residente temporário como estudante, não tinha direito à saúde. Ele ainda ligou no governo a poder, olha, eu sou cidadão canadense, eu pago imposto, será que ela tem... O oficial que atendeu ele lá no serviço de RAMQ aqui do Quebec, ele disse assim, mas, monsieur, c'est toi que vous êtes... Perguntar se ele vou falar em português, ele disse assim, mas senhor, é você que está grávido? Ele disse, não, mas ela, o bebê é meu. Eu disse, não tem nada a ver, cada caso é um caso. Ela é estudante, não tem direito à saúde. Então, Então, resumindo e concluindo, tipo, tu só não tiveste direito à saúde por ele, porque vocês não tinham nada que justificasse também que vocês são marido e mulher. Porque caso tu fosses casada com ele, aí isso já te daria acesso, mesmo sem fazer ainda o sponsor, não é? não, não é bem assim. Mesmo se a gente fosse casado, a gente tinha que fazer um programa de reagrupamento familiar, passando um programa econômico que existe aqui, aí ele daria, mas só que isso leva tempo, Gisela. Não é porque descobriste a Sim. gravidez, vais fazer isso para ter. Yeah. Não, não tem nada a ver. E depois já sabes, né? Pronto. Como posso dizer? Foi a realidade, quando nós nos encontramos nessa mesma realidade, eu ainda era estudante, Gisela, e sem esquecer, como eu te disse, para eu ter todas aquelas minhas etapas de hoje, poder ter a residência, eu tinha que terminar a formação, tinha que ter o visto de trabalho, tudo bem, ou seja, nós não jogamos logo por ele ser meu namorado, estou grávida, vamos já aproveitar em reagrupamento familiar, não optamos nisso, porque eu ainda tinha o meu projeto em curso, eu não vinha assim, não, vou já coisa, não, então logo continuei mesmo com a realidade. Ok. Ei, Dília, tu és guerreira, pá. És muito forte. É a vida. É a vida. A vida é feita de desafios, realmente. A Odília disse-nos que já veio com um francês, com bases do francês, não é? Eu já falava francês, Já Gisela. falavas mesmo francês. Sim, eu aprendi o francês em Angola. Para você vir como estudante no Canadá, você é submetido em teste, ou a partir Ok. do seu país, ou quando chegas aqui pela instituição. Então, é obrigatório a pessoa saber o idioma. Mesmo se não for francês ou inglês, tem que saber, porque como é que você vai às aulas? Nesse caso, eu fiz o curso de Oh, francês em Angola e também me dediquei a aprender, oh. continuar a aprender sozinha. Então, para ser estudante internacional no Canadá, tem que vir propriamente, ou tem que saber ter o domínio do francês ou do inglês, caso venha a estudar numa província que fala inglês. Se não falar nenhuma dessas línguas, não tem como ser estudante internacional.
Gisela, a não ser que você vai fazer o inglês ou o francês aqui. Porque imagina, você não fala inglês nem o francês, os professores só falam inglês, como é que você vai estudar? Nenhum professor aqui Sim, te ensina em mas, português. pois, porque, pronto, eu faço essa pergunta porque há casos Uhum. de pessoas que estudam nos Estados Unidos da América e saíram da Angola sem falar inglês. E eu fiz a pergunta no Ah. parente sobre. Não respondi por mal, desculpa. Não, 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 não tem problema nenhum. Deixa, Estamos aí bem, estás bem. Olha, respondeste bem. Não, deixa. eu fiquei com Uhum. essa dúvida. Queria que me esclarecesses, porque eu Ah, sei dos Estados Unidos. Queria saber como é que funciona aqui, porque acredito que ali os nossos telespectadores também devem estar com dúvida, porque há muita gente com interesse também de vir cá por essa via que tu viestes, não é? Como estudante. E, no entanto, as pessoas não falam, não têm o inglês, não têm o francês, só têm apenas um idioma que é o português. Nesses casos, como é que se pode vir estudar aqui no Canadá? Se antes tem que fazer o inglês, se paga separado, ou o dinheiro que a Odília investiu lhe daria acesso inicialmente para fazer aulas de inglês e depois começar os estudos? existem sim aqui no Canadá as faculdades, as universidades, os colleges, ou mesmo centro de formação que te permitem que você, o pacote que você vai fazer para vir estudar aqui tem um curso que chamam PEFL, que é para você aprender o idioma. Ok. Logo, não quer dizer que você chegou com o teu português, não, vai ter que aprender Não. primeiro francês ou inglês, depois é que você vai na universidade. Não sei se deu para Ok. entender. Sim, agora, ou a outra opção é mesmo a pessoa sair de Angola, vir aqui para estudar inglês ou francês, assim que vai terminar, depois é que vai poder ir para a escola. A escola, ok. Porque, como eu até disse, por exemplo, hoje em dia, a maioria das escolas aqui, principalmente com essas mudanças todas, a maioria das escolas, para poderem te aceitar, você tem que ter um teste de Uhum. língua internacional. E esse teste não se faz gratuitamente. Só para teres uma ideia, para fazer um teste, por exemplo, de francês, lá em Angola são 125 mil kwanzas. E você precisa ter o nível que a escola pede. Se você tem um nível baixo, você nem vai ter esse certificado do francês. Agora, se for em inglês, tens que ir até na África do Sul, na Namíbia. Diz ela, já vais gastar muito dinheiro. É muito dinheiro, então. Você não fala nem tal inglês, nem tal, como é que vai passar no tal teste? Pois. Logo, uma das condições que pode acontecer para a pessoa, né? Eu sempre digo, começa a aprender o inglês ou o francês em Angola, depois é que você faz o teste, ou você entra em contato com a escola aqui, para ver se tem um plafond de você fazer o PAFL, o PAFL, né? Mas é em inglês, enfim. Mas você fazer o idioma, depois fazer o teu curso superior. Mas diretamente, assim, imagina, do jeito que a Gisela chegou como para quem chega como asilado ou como turista, vai casar com alguém, é diferente. Mas estou a falar para quem vai vir estudar. Sim, é O idioma totalmente. é necessário. Você não vai chegar aqui tipo, não, vou depender da Odília me explicar, vai me levar na escola. Nem tenho tempo para te levar na escola, eu. É bom mesmo deixar aqui bem claro, Mas porque Gisela, você tá aqui, você sim, sabe. Daqui a pouco vamos correr, pegar as crianças, vamos é correr, verdade. é rendezvous, é não sei o que, vai trabalhar, é faz isso, é edita Daqui os a vídeos. hora corre, passa rápido. Você olha para o relógio, agora são 7 horas. Vais fazer umas coisinhas, quando olhas, olha, já são 12 horas. Aqui tudo é pontual. Não há porque a criança entra 8 horas, ou vais para o serviço 8. Hoje vou resolver ir às 10 horas ou 12 horas. Aqui Uhum. tudo é a hora pontual. Diz lá, vai ter 10 horas, até você vai chegar na porta com a tua filha, você vai se olhar e depois você que já é pessoa de core, hein? Você já, É mesmo. você vai voltar, minha irmã. Então, logo, eu digo mesmo quem está vindo pedir asilo, se ela está sofrendo perseguição, tira um tempo de noite, começa a fazer um. Hoje em dia tem aulas no No YouTube, nas YouTube. plataformas de inglês, francês, você não paga nada, se você fazer uma dedicação, até que se tem inteligência artificial, é sempre bom. Porque chegar aqui, começar a depender de me leva, Uhum. vai falar mal dos outros. É verdade. É. Um pouquinho é sempre bom, pelo menos saber, mesmo Sim, se não vai estudar, mas pelo menos saiba o idioma.
Exatamente. Eu vim sem o idioma, mas sabia Não, até mas você tinha eu uma equipa. can you help me, please? E não só, Gisela, você tinha uma equipa, tinha o teu marido, as crianças, então Exato. logo você teve um suporte para quem chegar do jeito que eu cheguei aqui sozinha. Gisela, esquece, minha irmã, vai chorar. É muito, realmente, eu concordo contigo. É diferente. Eu também fiz um vídeo, não é que falei minimamente disso. O vir no Canadá, todos nós temos sonhos, mas saibam que quando se vem em família é diferente daquele que veio sozinho. Os desafios que a pessoa que veio sozinho vai passar é maior ainda. Por quê? Porque não tem suporte, não tem rede de apoio. Já Uhum. nós, família, nós temos um ao outro para nos apoiarmos, para juntar as ideias, para nos ajudarmos, mesmo com as crianças. Se eu não puder estar em casa para cuidar dos filhos, se o meu marido estiver de folga, ele pode me cobrir. E já uma pessoa sozinha, pá, é mesmo muito desafiador. Mas Uhum. atenção, pessoal, também não é difícil. Está aí a Odília, ela veio sozinha, mas ela venceu. É possível. É Uhum. possível, sim, basta crer, ter força de vontade, persistência, saber o que te trouxe aqui para poder alcançar os seus objetivos e Deus acima de tudo, não é? Uhum. Porque também não podemos andar aí pelos ventos. Yeah. Pois. E Odília, e diz-me mais um bocadinho assim das vantagens, não é? Fora daquilo do contexto de ser estudante, como agora és mãe, és esposa, dona de casa, és funcionária, tens um trabalho, assim, as vantagens de viver aqui no Canadá. Olha, são muitas, né? São muitas, diz ela. Uma das coisas que a minha filha ama é que estamos no verão, é toda hora ele levar na piscina. Uau, que As chique. atividades, não estou a falar em questão de ter só piscina, por exemplo, aqui, não sei vocês lá, mas, por exemplo, não, acho que aqui todo o Canadá as piscinas são grátis, as atividades com elas no final de semana. Tudo Uhum, bem, eu não posto porque não quero expor a minha família nas redes sociais, mas a gente tem sempre exatamente, aquele a evento gente e respeita. coisas que em Angola eu não cresci com isso, e mesmo os que estão a Uhum, crescer lá, eu sei a realidade e não temos. Então, logo eu acabei por ver aqui essas oportunidades, os benefícios, principalmente para quem tem família também. Eu digo que é muito vantajoso. Uma das coisas também que é aqui, que valorizo muito, a educação, a uau, saúde. Gisela, eu vivi experiências aqui, acompanhei pessoas com situações de saúde que não sei em Angola se teria solução. E mesmo eu sozinha também vivi alguma realidade aqui que o nosso nível da saúde lá em Angola ou na África ainda está longe. longe. Então, logo, não tem nada melhor do que saúde, segurança, educação. Não estamos a buscar muito, porque até mesmo nossos governantes que estão no poder, nós não queremos todos ser filhos dele, nem todo mundo quer ser rico, não. Quando nos dá um mínimo, acredito que já ia ajudar muito. E aqui a gente encontra isso. A fome já não existe. Não é que Sim, não existe, mas pronto, sim existe, mas Gisela tem sempre comida não, para não ir de existe. Não, graça e eu tudo só mais. digo que não Então, existe. logo, tem desvantagem? Tem, mas tem Hum, muito mais vantagem. Principalmente no que eu vejo a integração da minha filha. Ela mal cresceu, eu já estava assim, não sei se assististe o coisa, o tênis ontem, eu sempre gostei de desporto. Então, em Angola, eu treinei sim. handball, já fazia tanto de Eu desporto, eu também, começava a ela. olha, também fui jogadora de handball. Ah, eu treinei handball, já tive em vários clubes aí, então eu já estou falando a minha filha. Poxa, eu já não imagino ela. Ontem vi a canadense, aquela Mbocó que ganhou. Olha, eu olhei e falei, poxa, ela também, quando crescer, ela tem acesso de fazer o tênis ou a handball. Ela gosta muito de natação. Ela é bem pequenininha. Uau. Minha filha já ama nadar. Já até escrevi a minha filha. Ela Sim, que sabe, é bom. na água. Eu fico, meu Deus, será Uau. que é o esporte que ela vai ter? Porque eu em Angola não tive essa oportunidade. Fazia handball, mas de muito se esforçar. Minha mãe fazia as coisas, mas aqui, pelo menos a gente tem aquelas possibilidades, você vê que o país nos oferece. Então, são as coisas que eu vejo para mim é muito mais vantajoso. Você esqueceu que eu mencionei saúde, segurança, sei lá, eu gravo vídeo às vezes fora, teve dias que eu saía do trabalho a gravar um vídeo assim de noite, tem lives que estão no meu canal, tá escuro, eu mexendo no telefone, em Angola, o telefone já foi. Já Então, foi. Yeah.
Tem muitas vantagens. Tem suas desvantagens, mas as vantagens, para mim, medem o nível mais alto. E falando assim das desvantagens já agora, falou-nos do estudo, não é? Uhum. Já ouvimos das dificuldades que passou, mas assim no Canadá, porque não há lugar perfeito nesse mundo. Uhum. E quais são? Podia mencionar aí alguns pontos, por favor? Enquanto eu viver aqui, Sim, enquanto a viver aqui no Canadá. Uhum. sim, tem algumas coisas que às vezes eu fico assim, aí fico passada, às vezes é um pouquinho assim nos serviços, eles são muito lentos aqui para atender as pessoas, mesmo às vezes quando a pessoa vai no hospital, exceto se estás assim em situações de prioridade, e outra coisa, né, o filho é nosso, mas pronto, é tipo, nós estamos a emprestar o próprio filho, a gente sai com ele, ela faz umas confusões e a pessoa está tentando lhe chamar atenção porque não pode gritar muito, e aí essa certa liberdade que às vezes aqui oferecem pelos filhos, Sim, para mim vejo um pouquinho de desvantagem. Não é que é vantagem, é sim, mas também, dizer lá, nós estamos a vir de uma realidade que às vezes totalmente uma diferente. olhada daqui, não é que os filhos daqui não têm aquela coisa de olhada ou do coisa educa, mas sei lá, né? Tem uma coisa assim diferente. Eu olhei assim para nada a ver, porque eu me lembro, tem momentos que eu devo sair assim com uma minha vizinha aqui, ela assim, uma filha, mas ela não lhe fala assim, não sei o que. Eu só lhe olhei, minha filha é tua. Ai, meu Deus. Logo, essa é uma das coisas que eu vi assim, muito a desvantagem. E outra coisa também, que eu pelo menos olhei assim, é das maneiras que os homens aqui não têm poder assim de. Quanto nós, as mulheres, as crianças, epa, sei lá, achei assim um pouquinho de desvantagem. Não tem poder de quê? Desculpa. Tipo assim, não tem assim tanta voz, porque aqui a Autoridade. voz da mulher, da criança, Gisela, cada vez que eu tenho assim uma situação, assim que eu estou até as utilidades públicas, estão sempre a me falar, não deixa que ele te abusa, liga aqui, faz isso, não sabe? Eu olho Pois, eu assim, porque se a entendo. pessoa não tiver um controle emocional, não saber das coisas, a mínima coisa você ligou na polícia, a mínima coisa você denunciou seu Exatamente. marido. Então, logo, epa, eu achei assim um pouquinho com desvantagem. Vale a pena, Ok. né? Como eu disse, nos Uhum. valorizam muito, mas se a pessoa não, mesmo nas crianças, como eu disse, não tiver assim um certo ritmo e não saber bem das coisas, as pessoas aqui se perdem muito. Ok. Yeah. Pois, isso é Sem verdade, fazer, pá. sei lá, uma coisa que não sei se sabes aqui, por exemplo, aqui não sei, espero que o vídeo não coisa, mas aqui, por exemplo, a maconha, outras coisas assim são legais. Sim, sim. Também não achei lá vantajoso. Também é desvantagem. Pois, eu queria saber, não é? Porque sendo que a gente está em cidades diferentes, não deixa de ser Canadá, mas ainda assim algumas coisas, alguns aspectos que funcionam lá em Quebec podem não funcionar aqui em Calgary, é diferente. Mas quanto a isso que é a vivência de vida, eu acho que o meu ponto de vista também é esse. As vantagens realmente são muito boas para criar aqui as crianças, tanto para nós que somos jovens, e Uhum. também a Odília já mencionou aí que há muitas oportunidades, como trabalho, estudo, formação, há muitas oportunidades. E a desvantagem também que eu não gosto é isso. É mesmo isso que a Odília mencionou, que é os usuários, não é? Uhum. Para nós que estamos a criar aqui as crianças, acredito que a Odília também do mesmo pensamento, da mesma opinião que eu, tem que se ter mesmo muita atenção. E Uhum. a Odília até teve aqui a filha dela, eu tive um, mas os outros vieram da Angola, já vieram com uma educação totalmente diferente daqui. Mas Yeah. eu não mudo também aquilo que é o meu ritmo de educar. Lá Uhum. fora é Canadá, mas aqui dentro é Angola. Yeah. Então, pessoal, os desafios que nós temos aqui é esse, não é? Que a Odília mencionou. É um país bom, é um país que oferece muita coisa boa, mas também é um país que tem muita coisa negativa. Uhum. Tem muita coisa negativa. É só saber lidar com essas coisas. Yeah. Naquilo que concerne a educação dos nossos filhos, as recomendações, temos que reforçar sempre.
Uhum. E a Odília também falou, aqui as mulheres e as crianças têm mais autoridade, mais atenção pelo governo. Os homens Uhum. quase que não têm autoridade nenhuma e quase que até o próprio governo nem vê por ele, não Nem é? vê. Até é capaz de dar mais valor a um animal, não é, Odília? Uhum, sim, Do que ao homem. sim, o cão tem valor, o gato aqui tem mais valor do que o homem. Sim. Ai, meu Então Deus. eles trabalham muito aqui, hein? Isso às vezes eu fico assim, sei lá, mas enfim. Nós também mulher trabalhamos, não negamos isso, mas dizer lá, nós conhecemos a nossa realidade, vimos como é que nossos maridos Isso, dão o máximo aqui. A exato. gente não pena, mas é pá, enfim. É. Odília, falou da saúde pública. Prontos, é uma coisa que eu notei aqui no Canadá. A Odília falou que eles são muito lentos ao atender, não é? Uhum. Mas uma coisa que eu notei e que eu entendi, eles como aqui a medicina já está muito avançada, porque quando tu chegas no hospital, eles até podem fazer a triagem, não sei o que, ver como é que tu estás. Mas, por vezes, se for nos hospitais grandes, vais ficar muito tempo aí à espera, és capaz de ficar 5, 6 horas. Uhum. Mas, no meu entendimento, eu acredito que eles já conseguem estudar quando é que é uma emergência, quando é que não é uma emergência. Acredito Tu que sim. achas? Uhum. Eu acredito que sim. E falando assim, como estamos a falar da saúde pública, podes só aqui tocar, se te sentires à vontade, alguns pontos de como foi o teu parto aqui no Canadá, se foi bom, se foste bem atendida, se não, porque aqui os nossos seguidores, os nossos telespectadores podem ficar assim um bocadinho preocupados porque ouviram a dizer que eles são muito lentos ao atender. E quando é uma mulher gestante, acho que é uma emergência. Qual foi o cuidado que a Odília recebeu? Se foi bom ou não? Foi bom, mas o meu esposo achou péssimo. Oh! Sim, achou péssimo porque até não foi a questão da lentidão, porque em todos os momentos que nós fomos no hospital, quando eu fui para dar o parto, eles atenderam bem. Por isso, esse é um dos vídeos que ela vai ser meu polêmico quando eu fazer, mas porque também foi a condição que eu me encontrava, como eu disse. Quando você está no Canadá como estudante, você não tem a saúde pública. Não é que eles vão te abandonar, mas também eles metem muito olho no dinheiro. Você tá vendo? Mesmo Então, na tua condição, mesmo de situação, porque te encontravas em condição de emergência já para ter o parto. é que eu disse, vão te atender sim, Gisela. Eu estou Ok, falando minha experiência, não me sim. deixaram mal. Mas, por exemplo, eu me lembro quando eu comecei assim, porque eu nem senti dores, uma das coisas que foi estranho, eu fiquei 48 horas sem saber que já a bolsa já tinha estourado. E quando eu liguei no hospital, a senhora logo me disse: você tem mesmo certeza? Tens Ramicu, que é o seguro de cartão daqui? Eu disse: não tenho. Disse: se você não tem a certeza, logo você vai vir, vai começar a pagar já a hospitalização, sabe, né? Meu Deus, espero que Ela, imagina, então, já você que já está vendo, está tudo a contar os dólares, então já sabia que não sei, e agora? É que eu, disse, eu, pelo menos, isso não, também isso foi um erro. Depois ela lá foi chamada a atenção, a senhora, né? Mas uhum. depois eu ainda fiquei em casa, achando que estava normal. E quando eu dei por conta que eu continuo a perder o acho, é líquido amniótico, eu não sei, mas é aquele líquido Sim. bolsa. Uhum. E na minha enfermeira disse: o quê? Você está isso tudo porque por E é eu de primeira via, pois, yeah, não e sem esquecer, aqui no Canadá, não sei, Gisela, aqui no Canadá, a enfermeira é outra, a médica é outra, o hospital é outro, pronto, são tudo divisão, você passa muita coisa, é. não tem nada a ver com a Angola, porque eu me lembro que uma vez já acompanhei uma amiga aí na maternidade, do jeito que eu vi as coisas, aqui não, aqui tudo é, então, a enfermeira que me acompanha é outra, a doutora é outra, quando eu liguei para ela, eu mandei uma fotografia, ela disse, não pode, você tem que ir no hospital já, e olha que eu até estava normal, Gisela, eu fui de metro, cheguei mesmo sozinha, meu esposo estava a trabalhar, cheguei, quando eu cheguei, eles tiveram que fazer exames, né? Logo que eu cheguei, eu expliquei, olha, eu estou há 48 horas que o líquido já começou, só que também não saía assim tanto, do jeito que eu via nos filmes, por isso que eu achei que pronto, né? E logo que a recepcionista ouviu isso, ela disse, não podes ir para casa. Aí já comecei até a sentir que atendimento presencialmente
tive boa experiência assim. E ela, não podes ir para casa, tens que ficar aqui. Contactaram logo a primeira médica, fizeram os exames na hora, e logo que deram conta que o líquido que realmente eu tinha comigo já era mesmo sendo. É líquido amniótico? É líquido amniótico. Então, disseram, você já não pode ter alta, ou seja, não pode voltar para casa, tens que ficar já hospitalizada. Uhum. Uma coisa, como eu disse, a coisa que às vezes me irritava muito, meu esposo mesmo a mim, sempre, a mim até não, porque é o que eu disse, eu sinceramente, Gisela, eu sou uma pessoa que posso estar passando por piores desafios da minha vida, eu sei que é uma fase, e pronto, não escolhi isso, e vai passar, e eu sempre me lembro de dias piores que eu já vivi em Angola na minha vida, superei, sabe? O meu esposo é que estava mais nervoso, não sei o que, e sempre, naquele mesmo momento ele estava me perguntar, o cartão, o seguro de saúde, não me faziam pressão, mas para eles poderem remeter que essa lista é daquela pessoa que não tem assim o cartão, tá vendo? Para informarem, porque aqui também no Canadá, por exemplo, o parto você paga, doutor e tudo mais. Então, logo, por você não ter no seu caso, não, no meu caso, tá falando a minha realidade para eu que. A realidade passada. Sim. Se a realidade passada, quando você não tem, por isso que eu disse que houve essa desvantagem, quando você não tem a residência permanente, eles estão querendo sempre checar. Mesmo quando você vai no hospital, a primeira coisa que vão te perguntar é que, Gisela, tem assurance maladie, tem seguro de saúde? Se você não tem, para eles começarem já a te falar que fatura é isso, é aquilo, tipo, é mais dinheiro do que outra coisa. Eu, para mim, sinceramente, estava nem, eu disse, você pode meter, se vão nos faturar, sei lá quantos milhões, e eu também já estava consciencializada, já tenho me informado que por mais que eu não tinha, assim, o seguro de saúde, eu tinha direito de ser atendida, mas nós íamos receber a fatura em casa. Isso foi exatamente. Sempre... Falaram que não vão me abandonar. Não, aqui não me abandonam. Aqui não existe isso. É que eu disse, pode não ter dinheiro. A única coisa é que a fatura vai chegar, vai chegar. E eles não deixam de fazer o seu trabalho, mas... Vão fazer o seu trabalho, mas só que vão começar sempre tipo, a querer falar para ti que você tipo, não tem dinheiro, você não tem cartão. Ai, meu Deus. Essa é uma das coisas que foi assim, muito constrangedor, mas se não, todos os momentos, porque eu me lembro quando eu estava na sala, meteram naquela sala, Gisela, meteram os aparelhos a escutarem a bebê. Olha, toda hora, às vezes eu é que se mexia muito, ficava falando ao telefone, o aparelho saía, a enfermeira sempre via, madame, não mexe muito. E eu me lembro quando me entraram logo naquela sala, a senhora que me atendeu, porque quando eu cheguei, eu disse, eu liguei ontem, falei com alguém, tentaram saber quem me atendeu, que me deixou em casa horas para eu não me render ao hospital. A senhora, quando chegou, disse, ai, eu não te falei para você não vir aqui. Eu te perguntei, ela tipo estava tentando se limpar da culpa, porque até a assistente social que foi me acompanhar, uma das coisas que, como eu disse, tem muitas vantagens, ela. Eu não tenho família, mas eu tinha uma assistente social que me acompanhou no dia que eu fui dar o parto. Meu esposo ainda estava no trabalho, né? Ele não sabia, até que ele veio, ele disse, amor, quando eu lhe liguei, não estava no hospital porque eu não queria lhe preocupar. Como eu disse, os homens aqui trabalham muito, e às vezes me dão... Eu vejo tem coisas assim, eu não posso mais lhe meter, não, deixa, como a assistente está aqui, a gente está aí com ela. Então, a senhora que me atendeu no telefone, ela começou a me falar, eu não sou a culpada, que você ficou em casa esse todo o tempo. Eu só te perguntei se é seguro, não sei o quê. A gente disse, a senhora tentou falar o quê? Que ela, se acontecer alguma coisa com o bebê, a culpada é ela. Tu sabe? Só para você ver, se acontecer alguma coisa comigo, aquela mesma enfermeira que falou comigo de noite teria problema. Então, logo, independentemente da realidade, eu ainda tive muito bom acompanhamento. Até que eu tive o bebê, e sem esquecer, respeitam muito aqui. Se você dizer que não quero que me dê uma anestesia, não vão dar. Até que você decidir, não vão me dar, vão te dar. Tudo isso realmente... Sim, respeitam, exatamente. A única coisa é que você não tem assurance maladie. A médica, quando via para poder fazer o parto, falava, o parto vai custar X. Eu posso me meter no hospital e ver um outro árabe que disse, não, teu marido, ele tem dinheiro. É só pagar no cartão de crédito. Mas fora disso, de ser tipo assim o dinheiro naquele momento, tudo foi, eles se preocuparam sempre com a bebê, mesmo quando ela nasceu, se ela, mesmo quando às vezes se sentia assim, não sei o que falava, eles vinham controlar, o atendimento foi bom. Foi bom, ok. E quando a Odília voltou para casa com a bebê, também tiveste assistência de uma enfermeira durante uns dias, sendo que é mãe de primeira via, é mãe de primeira via, desculpa, tem uma filha, não é? E teve assim algum acompanhamento, porque sei que aqui no Canadá funciona assim.
Sim, a senhora veio em casa, vinha ver a bebê se tá boa, e acho que veio algumas vezes. Depois, eu mesma, como já estava a ficar cansada de ficar em casa, Uhum. não, as outras consultas nós vamos começar a ir mesmo ter com vocês. E as próximas vezes eu é que ia lá, porque também precisava andar, diz ela, quando você nasce Exato. e você já sabe, o clima desse país é muito assim para baixo. Tá vendo? Quando você vê, fica um tempo sem sair, eu não me sentia bem. E depois eu mesmo comecei a ir mais, vir assim, a pessoa lá em casa me explicar das coisas. Yeah. Ah, ok. Tá, pois. Mesmo antes de eu ter o bebê, eu tinha Uhum. uma dólar, né? Que dizem aquelas senhoras Sim, que é dólar, me assim. ensinar. Yeah. Tive Essas alguém. dólares também estão preparadas caso não tenha tempo de ir para o hospital, elas também fazem parto em casa. Há Yeah. Hum, brasileiras que optaram assim fazer a hum, partir de casa. Ok, então tem muita vantagem. Além de tudo que passou, acabei por entender que também teve muita vantagem, muita coisa boa. Porque eu também, tu sabes que eu tive aqui o meu parto e fiz essas perguntas que era para comparar, saber e poder ter mais experiência nessa área para poder passar para as outras pessoas caso venham aqui como estudante internacional. uhum. Agora, Só Odília, não deixam o seguro expirar, hein? Não fazem que nem eu. ok, Renovam o não seguro. deixem o seguro esperar, pois. Agora, Odília, falou do fator clima, que podia sair, porque também nós sabemos que o Canadá faz muito frio. Sei que Uhum. a Odília já viajou em alguns países, não é? A França também faz frio, eu, inclusive, também já estive lá algumas vezes. Mas, comparando assim, o frio do Canadá, uma coisa é a pessoa ir de férias, outra coisa é a pessoa escolher um país, assim como foi a escolha da Odília, viver aqui no Canadá. Como é que no início a Odília foi encarando o fator clima aqui no Canadá? Chorei muito. Principalmente, diz ela, quando eu era estudante, eu não vivia aqui onde eu vivo hoje, né? Porque hoje em dia eu vivo em Montreal, aqui onde tem o metro, tem tudo. Onde eu vivia antes é uma vila, basicamente, de metro, quase uma hora daqui, 40 e tal, 50 minutos, se eu não me engano. E lá, diz ela, nos finais de semana, o autocarro só passa de uma hora. Ai, E eu meu trabalhava de sábado e domingo. E nos dias que eu atrasava, porque aqui quando o autocarro passou, passou. Deus, Vai yeah, esperar outro que vai vir a uma pontual. hora depois. Diz Uhum. ela, naqueles dias que estava a fazer temperatura de -30, -35. Sabe como é que eu me vestia? Até quando você veste, eu vestia 2 colãs, 3 blusas e metia, tava aqueles casacos, aquelas coisas das crianças que nós metemos. Eu comprei aquilo, dos adultos. Mas Sim, aquelas meias longas, não é? meias longas não, aqueles casacos aquelas calças que vêm com coisa de cima, de inverno. Não tem Ah, sim, aquelas calças aí sim, que os meninos térmicas. usam para ir para a escola. Já, yeah, eu Yeah. comprei aquelas. Já sabes como é que é? Aquelas que são grandes, você fica andando tipo assim, e sei lá. Aquilo ainda dá-te um peso no corpo que tu ficas a andar, parece astronauta. Mamá. E o pior não era isso, era quando eu atrasava, chegava na paragem do autocarro, o meu autocarro já foi, tu tinha que esperar uma Ah, hora, 40 e tal minutos. Meu Deus do céu. Diz lá, às vezes o corpo congelava, as pernas congelavam, eu só meu chorava. Deus. Mas uma coisa que eu sempre soube, que aqui fazia realmente muito frio, e Uhum. eu sabia também que, pronto, né? Eu sempre meti na minha mente, esses 3 meses, Dília, vão passar. Os 3 meses terríveis que nós temos aqui, ou 2 meses assim, Sim, janeiro, fevereiro e março, mês de março, assim, e eu é um sempre frio meti na mais minha mente. ativo. Yeah. Eu sempre metia na minha mente assim, Odília, isso vai passar. Pensa no futuro, você precisa ter o dinheiro para pagar a escola, um dia isso vai ser contado a história, então logo eu jogava, ou seja, eu trabalhava a minha mente, mesmo quando eu saía, quando eu perdia o autocarro, às vezes eu metia música para poder tentar, ou, às vezes também música me aborrecia, mas pronto, eu procurava ficar na fé do que ficar a reclamar, porque eu aprendi uma coisa, não sei se a Zila deu conta, quanto mais você reclama, mais a coisa fica grave, mais se estressa. Exatamente, sim. Então, eu Do procurava, às vezes. controle até da Uhum, situação. yeah. O frio realmente é duro aqui, principalmente, como eu disse, se vives fora das grandes cidades, onde, pronto, tem metro, sei lá, 15 minutos da tua casa, ou autocarro sempre, porque nas grandes cidades o autocarro quase sempre passam. Fora das grandes cidades, é aconselhável às vezes ter carro. Agora, se não tens,
tens que se preparar. Vais mesmo comprar aquela roupa do teu bebê. Eu no meu trabalho tinha meus colegas que me diziam assim, Fazer roupa dos Odília, bebês. Nem o meu filho de 17 anos não aceita vestir aquela já não roupa. aceitam. Olha, meus colegas no trabalho me falavam, Odília, você fica tipo nossas sobrinhas de 5 anos. Meu Deus. Você fica tipo nossas sobrinhas de 5 anos. Me falava, você fica tipo minha filha, com esse toda roupa. Meu Deus, eu vou fazer o quê? Eu tenho que me cuidar, porque Tenho também que cuidar. Né? eu sabia que eu podia me custar muito, mas valeu pelo menos me sacrificar, usando roupa grande, me cobrindo, para não ficar doente, né? Exatamente. Não, foi Grande duro. desafio, foi duro. E nessa fase toda que a Odília passou, esses desafios todos, nunca lhe tinha ocorrido, tipo, desistir de tudo e voltar para Angola? Várias vezes. Várias vezes eu quis dizer, não sou de Angola, porque como eu disse, como eu tenho a minha família nesse caso, né? Tem as minhas irmãs na Alemanha, eu pensava assim, olha, aqui como está tão difícil, eu acho que vou abandonar, vou para a Alemanha, porque se eu voltar para Angola, vão me rir. Nossos anos, é verdade. O problema Sim, vão me rir por quê? Sei lá, principalmente no sentido de que, imagina, eu lutei muito, se lá foram 4 anos, nem todo mundo aguenta 4 anos a fazer um processo, você sair do local. te disse, tu tens o meu respeito. E você chega no local porque Faria. desisti por causa do frio, mas sei lá. Tudo bem, eu não sou uma pessoa até que me importa o que os outros falam. Graças a Deus eu tenho um mindset para cima, mas sou pessoa. Se você não me perguntar uma coisa, você voltou sozinha do que, voltei porque não aguentei aí os problemas. Eu vou falar você fraca. Vou começar toda hora a te falar e sem esquecer todo mundo que ficava assim a me falar, não vai dar certo, você não vai conseguir migrar, não vai conseguir ir lá. Eu falava, eu disse, não é que eu fiz as coisas pelas pessoas, mas eu precisava provar que eu sou capaz, que eu aguento, que eu vou conseguir sim fazer o que a maioria não faz. Então, logo, onde eu tinha aquela força, vou aguentar. E sem esquecer, como eu te disse, eu sempre tive um porquê. E brevemente eu vou poder justificar isso. E por esse meu porquê, eu falava, não posso desistir, tenho que lutar. Porque, como eu disse, eu sempre joguei naquela, sempre, mesmo há momentos que eu estou naquele momento de deprê, eu fico assim, vai passar, Odília, essa é uma fase de dia cinzenta, amanhã vai ser dia feliz, vai vir. Então, logo, fiquei naquela, mas houve vários momentos dela. E não apanhou depressão, Odília? Deu-me. Eu cheguei de fazer terapias aqui, eu quase ia por fim, não vou falar a expressão correta, né? No metro, comecei a ter pensamentos ruins. Muito. Passei, eu mesmo tive essas fases, inclusive, foi mesmo na fase que eu ainda vivia com meus familiares lá, mas eu passava por isso internamente. Mas quando eu comecei a fazer terapia, comecei a falar com uma das coisas que eu gostei aqui, quando você é estudante, né? Acho que quando você está numa situação assim precária, até onde eu sei, você não tens você tem, para já como estudante, as escolas têm psicólogo gratuito, vai estar sempre para te ouvir e tudo mais, terapeuta e tudo mais. Então eu tinha acesso a isso. E quando eu vi que já estava demais, para não fazer o pior, e outras pessoas nem faziam a mínima ideia que eu passava, eu comecei a buscar ajuda. E é ali onde começou a sair, tipo, posso dizer, me ajudou bastante, porque ninguém caminha sozinha. Tem coisas que podemos fazer, chega um momento, já não está da peça a mesma ajuda. E eu pedi ajuda, a senhora me ouvia, fazendo o trabalho dela, e as coisas melhoraram. E depois ela conheci meu marido. Quando ele chegou na minha vida, tudo bom. Não é que ele é responsável, assim, de eu dizer que não tenho depressão com ele, não, mas pelo menos eu tive um suporte, porque ela estava sozinha. Além do amor, o companheirismo, o dinheiro, tá sabendo? Pelo menos agora eu tinha outra coisa. Por mais que eu trabalhava, quando eu precisava, assim, ele vinha me buscar. Por mais que quando eu saía tarde do trabalho, mesmo se eu perdia o trabalho, ele vinha. Por mais que ele vivia cidade, mas ele fazia esse esforço. Então, logo eu comecei a sentir que eu tinha um ombro. E sem esquecer, ele chegou na minha vida, como eu disse, ela estava tão feia, cabelo nem arrumado, mas ele fazia as coisas para mim. Começou a me levar no salão, comprava as coisas. Então, logo começou a voltar aquela autoestima, tá sabendo? Sentia que estou aqui, já não estou sozinha. Então, foi uma das coisas também que me ajudou muito, é a chegada dele na minha vida. Uau, que bom. Tu tens uma grande história, Odília. História mesmo, uau. Desse para escrever um livro um dia, tu como és mesmo muito desafiadora, aí este pôr a desafio a isso. Já me falaram, hein? Eu não sei, quem sabe?
É um livro que acredito que vai fazer muito sucesso, vai ser muito adquirido, porque é uma história que contribui muito para outras pessoas também que têm sonho de cá vir, ou que se calhar já estão fora a estudar Uhum. e estão a passar por vários desafios. Só de te ouvir, isso dá mais força a essas pessoas para ir para frente. Ah, Yeah. amém. Que Deus ajude, tudo é no momento de Deus, nunca se Sim, sabe. sim, sim, sim. O desejo pode ter ali no seu coração, mas tudo tem que ser pela vontade de Deus. Amém. Amém. É. Odília, já estamos a 1 hora do nosso Uhum. vídeo. Queria pedir aqui a Odília se podia deixar aqui alguns conselhos ou algumas considerações às pessoas que querem migrar, vir como família e também como estudante, por favor. Um dos conselhos que eu sempre vou deixar é: se você acredita no teu sonho, queima no teu coração, lute e vai atrás. Se calhar, pronto, para quem vai vir com a família, nem é possível realizar já todos de uma vez. Podem fazer por etapas, só saiba que deixou responsabilidade, o que é que você está a fazer, mas que corram atrás e sem esquecer. Nós somos responsáveis das nossas vidas, independentemente de marido, amigo, irmão, a Uhum. gente veio sozinho e a gente um dia vai voltar sozinho. Então, temos que ter sim a responsabilidade do que nós estamos a fazer. Com isso, o que eu estou a dizer? Vai vir para o Canadá, pesquise mais. O Canadá é um país que eu disse para vocês, porque até eu comecei a falar de outros países, dizer lá, é um dos países que tudo que você precisa está na internet. Até o nosso salário, tudo está na internet. Exato. O telefone que muita gente fica aí a ver no Facebook, a se insultar, ofender, às vezes fazer comentário desagradável no meus vídeos. Eu Uhum. pelo menos estou no Canadá, hein? Vocês é que estão aí. É mesmo. Tira um tempo nesse mesmo telefone, entra no site do governo, vê os vídeos, pesquisa mais e não fique apenas no que você vai ouvir de uma outra pessoa. O próprio site do governo, se a Gisela me deixar, eu vou fazer para o site do governo do Canadá, Sim, pode. www.canada.ca. Tem tudo, tem tudo lá. Aproveita também deixar aí já a tua informação toda das tuas páginas ou dos teus canais, por favor, Odília. Ok. Mas pode dar sequência ainda no que estava a falar, o conselho. Yeah. Pesquisem o máximo. Como eu disse, esse país oferece muitas oportunidades. Nem só precisa vir aqui como estudante, como asilado. Se tens um bom perfil. Olha, eu hoje em dia, não é que eu me arrependo em tudo que eu fiz, Isela. Mas se eu soubesse, pelo menos, mais. Não é que eu não pesquisei, pesquisei sim, mas fiquei um pouquinho no alheio. Porque até quando eu já estava em Angola, eu tinha perfil de fazer sim programa, o Ex-Presente, ou entre outros programas que aqui existem no Canadá. Porque eu perdi 4 anos para fazer esse visto de turismo. Nesses 4 anos, se eu estudasse o meu francês e o meu inglês, eu teria a pontuação de ter a residência permanente, chegar aqui já com a residência permanente. Não é impossível. Ok, é possível, afinal. Sim, eu já tinha o diploma, Gisela, eu tinha experiências de trabalho, mas basta ter experiência de 1 ano em diante, já tinha tudo isso. Então, você já começa a somar os teus pontos para o programa. Eu disse, nada nessa vida é fácil. Tem pessoas que falam, a Odília fala como se fosse fácil. Nada é fácil, meu bem. Até eu respirar é difícil. É difícil. Até para nós fazermos esse vídeo aqui, nos levou 2 horas. Então, eu não sabe o que a gente passou hoje. Tudo vai exigir um certo sacrifício nosso. E quando a pessoa se prepara mais, tira tempo, se foca no que é para ti, vai valer a pena. Apenas é que façam as coisas por vocês. Não deixem as coisas, não, fulano vai fazer, sei lá, o outro, não. Se vai estar a pensar em mim, pesquisem muito, porque aqui é um país que vai exigir muito de vocês. Aqui, se você mesmo não saber das coisas, começar a perder alguns dinheiro, algumas ajudas que aqui fazem para as crianças, ou mesmo para quem, porque você não Aqui não ficamos muito de depender dos outros. Depender daquele de ligar, às vezes, sei lá, tem essa informação, não sei o que. Mas agora de ligar toda hora, não sei o que me dá, me ensina. Aqui não existe isso. Porque me dá Esse é um dos emprestado, me conselhos. ensina, me apoia para me levar no sítio. Aqui vire, tem que se virar. Aqui é você com você. Então, pesquisem bastante, corram atrás dos vossos sonhos, não deixem que ninguém vos diz que é impossível. Não é impossível, não. E se para Deus tudo é possível. Desde que o país tem avião que chega aqui, chega-se.
Eu, como eu disse, eu para mim, imagina se eu ouvisse aquela palavra do consultor que me disse, não adianta. Diz ela, meu irmão veio aqui, olha, meu irmão vai pensar comigo, conseguiu visto uma maneira tão fácil, nem se esforçou muito. Tem uma minha prima que conseguiu visto em um dia do Canadá, tá vir aqui. Então, logo, valeu a pena a pessoa se esforçar. Também façam isso por vocês, não desistam nunca. Corram atrás, tudo é questão de tempo. A Odília, se calhar, pronto, levou 4, Gisela, se calhar 1, 2, 3 dias. Há quem vai levar menos, há quem mais. Cada um no seu tempo. Respeita o teu processo. Estás a estudar muito do Canadá, estás cansado, dá uma pausa. Se afasta das redes sociais, não assista mais os vídeos da Gisela e da Odília. Dá um tempo, passeia, depois volta de novo. Depois vais conseguir. Exatamente. Olha, família, é um conselho bom que a Odília deixou, só que muita gente às vezes quer algo imediato, só quer receber, não quer ir buscar. Então tem que pesquisar. O facto de receberem informações aqui da Odília, da Gisela e de muitos outros criadores de conteúdos, também tem que correr atrás da pesquisa. É importante que as pessoas façam também por si só, não façam só porque eu só vou receber aquilo que a Odília tem para me entregar, a Gisela, e limitam-se logo aí. Pois. Tá, Odília, pode deixar aí também, por favor, o seu arroba, já agora, porque sei que tem muitos seguidores, mas ainda assim há quem pode passar a conhecer a Odília agora através deste vídeo. Por favor. Ok. Família, eu tenho 3 canais, ok? Não são só 12, ela só conhece 2, mas são 3 canais no YouTube. Apesar da minha rotina puxada, mas por favor, se não é do público do canal A ou B, não vai ficar só num canal, yeah? Porque eu quero ter direção no que eu quero trazer e que eu quero disponibilizar. O meu principal canal, que tem 30 e tal mil inscritos no YouTube, já tem 80 e tal no TikTok, é For Canadá Angola. Eu sou criança diante dela. Não, mas vai chegar, Gisela. Eu também, quando comecei, pensei que não, vai chegar. Ela tem me dado muita força. Vai chegar. Com ela. Vai chegar, Gisela. Um dia depois vou te fazer entrevista de você me falar como é que é viver de marketing digital. E o segundo canal é mesmo de falarmos de marketing digital, mindset, como ganhar dinheiro na internet. Como eu disse, eu tenho conteúdos e eu rendo sim com esses conteúdos, e não só com esses conteúdos e outras maneiras. Então, nesse meu segundo canal, que é Odília Daniel Mentora, sim, mentora sim, porque eu tenho experiência para partilhar. Quem se incomoda com isso é problema dele. Lá eu, pelo menos, quero partilhar conteúdo sobre internet, desenvolvimento pessoal, como ganhar dinheiro com a internet, um telemóvel e tudo mais. E outras coisas que eu puder, lá eu vou partilhando. E o terceiro canal é IT Canadá. É o meu canal de tecnologia. Como vocês estão a ver aqui, tem computadores. Eu sou programadora, crio jogos, sites, aplicativo. Uso também a inteligência artificial. E lá eu vou começar a partilhar esses conteúdos. Então, subscrevam. Quem só quer saber de inteligência, de tecnologia, por favor, só vai me de tecnologia, não vai me inscrever. Tem inscrito que me vê no canal de tecnologia, diz, como é que eu faço para imigrar? O Canadá, não façam isso, família. Canal de imigração, de entrevista é For Canadá. Canal de IT Canadá, Odília Daniel, é o meu canal que eu quero trazer o lado de tecnologia, as informações que vai agregar para quem não são programadores, como eu também tenho de base de dados, entre outras informações, né? É lá. Subscrevam e é tudo no YouTube. As plataformas Facebook, Instagram, é mais eu partilho conteúdos curtos. Às vezes faço live, sim, não vou negar, mas... TikTok. Sim, o TikTok. Mas o foco mesmo é para conteúdos longos que agregam. Porque conteúdos longos... no YouTube. Conteúdos longos são os que mais capacitam mais as pessoas de crescer e tudo mais. E os 3 canais principais que eu falei é no YouTube. Uau, que bom. Chegamos na reta final do nosso vídeo. Muito obrigada, Odília. Muito obrigada pelo contributo que deu aqui. Família, obrigada a todos que estão a assistir este vídeo. Não se esqueçam, por favor, subscrevam-se ao meu canal, curtam o vídeo, compartilhem bastante, porque esta informação que foi passada aqui, acredito que vai ajudar muita gente. Muito obrigada a todos e até o próximo
vídeo, porque a gente ainda vai. Obrigada, Gisela. Família, au revoir. See you. See you next time. Bye. Bye. Tchau, Dília. Tá Beijinhos. bom. Agora, Tchau.